Legal. Vamos começar. Então, podemos começar. Eu só queria apresentar para os colegas o Dr. Liang. Nós somos mais ou menos contemporâneos. Eu fiz fellow lá na Paulista e o Liang fez toda a formação dele lá. Ele, né, tinha feito a faculdade, depois era residente e ele seguiu a vida inteira dele lá. Foi, hoje ele é voluntário da óptica cirúrgica, né, que é a óptica cirúrgica é a catarata e cirurgia refrativa, basicamente tudo junto. E também chegou a ser chefe desse departamento de óptica cirúrgica lá. O Dr. Liang, ele é muito conceituado, né? Ele tem uma formação excelente, muito estudioso, ele gosta de ensinar, tem características muito boas, qualidades como também administrador, e é um excelente cirurgião, muito prático, muito resolutivo, ele opera de uma maneira assim limpa, né, de uma maneira reprodutível como deveria ser, e é uma pessoa que eu gosto muito assim, porque ele fala bem claramente, ele fala o que ele pensa, e por isso também ele tem um conceito e é respeitado entre todos os colegas, né? É uma grande satisfação poder receber, né, o Dr. Liang aqui. Quando eu recebi o ano passado o convite para fazer parte da residência, foi a primeira pessoa que eu conversei e que nos deu bastante incentivo, me explicou sobre isso, então eu fico feliz em poder convidar ele para apresentar essa primeira aula. Nós estamos engatinhando ainda a residência, mas é a pessoa muito conceituada para falar com a gente hoje. Tá? Muito obrigado, Liane. Então, uma boa aula. Fico feliz em você aqui. Obrigado, Igor. Você é muito generoso nas suas palavras. Eu sou menos da metade disso tudo que ele acabou de falar, exceto pela parte que eu falo o que eu penso, e isso me deixa, em algumas situações, numa posição comprometedora. Mas ok, eu acho que nós todos temos que ser transparentes e isso às vezes me coloca em situações de conflito ou de embate com os meus colegas. Parabéns pelo serviço de residência. É um desafio enorme, e, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade e de altruísmo, de sua parte, de transferir todo o conhecimento e as habilidades hard skills e soft skills que você já tem, e você compartilha isso com os residentes. E, obviamente, parabéns para os residentes por todo o esforço e todo o trabalho que vocês têm. Bom, vamos lá. Então, combinamos hoje de conversar sobre alguns aspectos das lentes intraoculares. A gente conversou, né, Iguchi, durante a semana, sobre uma questão, né? Nós somos contemporâneos. Eu fiz minha residência em 98, 99 e 2000. Tá? Terminei em janeiro de 2001, ou seja, 24 anos atrás. Eu resgato essa época porque é um quarto de século atrás, é muito tempo, e naquela época, obviamente, não existia a tecnologia envolvida nas lentes intraoculares, mas já existia a facomulsificação, né? E não era nada fácil nós, como cirurgiões em treinamento, como vocês são hoje, não era nada fácil nós, apesar de existir a tecnologia da facoemulsificação e apesar de existir dentro da universidade, não era fácil, não era acessível, tá? As coisas em 25 anos mudaram muito, a ponto de, olham vocês agora, terem um preceptor, um chefe de residentes e toda uma gama de métodos e de meios de acesso a informações e de conhecimento. E uma das coisas atuais que eu considero muito relevante, coisas muito relevantes, desde já vocês respirarem, todos nós, independente do tempo de experiência, todos nós respirarmos, no que se refere à cirurgia de catarata, respirarmos o que existe de mais atual, não vou dizer que é moderno, mas atual, no que se refere a lentes intraoculares. Então, vocês querendo ou não querendo,
invariavelmente vão entrar em contato, ativa ou passivamente, vou entrar em contato com conversas, discussões, conversinhas de corredor, ou então webinars, congressos, eventos científicos, eventos autorais da indústria. Então, isso vocês vão acabar entrando em contato. E isso é importante para vocês terem vocês são esponjinhas de absorver informações e conhecimento, e ao mesmo tempo vocês terem bagagem para poder, ao menos, no mínimo, ter um senso crítico, tá? E esse senso crítico é o que eu pretendo, eu procuro fazer com que as pessoas tenham. Eu aprendi isso muito com o professor Wallace Chamon, que é um grande parceiro meu, de estimular as pessoas a terem, né? Assim, a gente pode não saber se nós estamos certos ou errados, mas pelo menos nós estamos pensando e podemos fazer essas discussões, tá bom? Bom, dito isso, agora de verdade vamos começar. Vamos falar sobre algumas características de lentes intraoculares e o que que isso pode repercutir nas apresentações clínicas, tá? Deixa eu só. Vamos lá. Então é o seguinte, ó. Qual que era o cenário até a pandemia de Covid? Nós tínhamos uma lente monofocal, e aí tem as variações das tóricas, mas eu não vou me ater à família tórica das lentes. Então, o principal, que é o objetivo da lente, então, da monofocal, em 2005, 2006, né, Iguchi, mais ou menos, quando surgiram as primeiras lentes ditas multifocais para se contrapor à lente monofocal. E essas lentes multifocais, com o passar do tempo, também foram se subdividindo em bifocal, trifocal e um tal de EDOF, que em tradução livre significa lentes de extensão de foco. Mas bifocal e trifocal também são vários, ou mais de um foco. Sim, a indústria criou o termo EDOF, né, Extended Depth of Focus, para se contrapor às lentes bifocais e trifocais existentes e que foram lançadas. Então, esse aqui era o cenário pré-Covid-19. Provavelmente por uma coincidência de lançamentos, durante a Covid, no segundo semestre de 2020, começaram a lançar, as indústrias começaram a lançar uma tal de monofocal plus, e a gente vai falar sobre isso, é, e as misturas de bifocal com EDOF, gerando uma lente híbrida, categoria, né? Estamos colocando sobre categorias. Híbrida, eu não coloquei aqui, mas EDOF com trifocal também tem uma híbrida. As EDOFs, as EDOF, eu tô falando EDOF porque já é uma sigla. A EDOF, que originalmente era uma lente, é uma lente difrativa, e eu vou falar sobre o conceito de difrativa, também lançaram lentes EDOF não difrativa. E aí, se eu estiver falando muito rápido, Iguchi, ou demais, vocês, por favor, me desaceleram, tá? E aí a gente vai para a gama comercial, né? Vocês estão vendo o tênis aí da J&J, não é tênis, é Tecnis, foi um erro de digitação, tá? Um corretor automático. Então, nós temos aí as bifocais, isso tudo no mercado brasileiro, tá? Temos essas lentes bifocais de marcas, algumas muito conhecidas, outras completamente desconhecidas. E para fazer para montar essa apresentação original, eu fui atrás de todas as marcas do mercado brasileiro. As bifocais estão lá em cima, as trifocais. Você não imaginava que a gente tivesse 10 lentes trifocais no mercado, né? Eu não tinha ideia, eu achei que eram, sei lá, 3 ou 4. A categoria das quadrifocais e pentafocais, então vocês vejam que começaram a surgir lentes de diferentes objetivos, né? Até aqui, bi, quadri e pentafocal são hoje o termo atual é essas lentes serem chamadas de lentes full range. Vocês vejam que na trifocal tem uma full range da marca Hanita. É um nome próprio, mas o termo full range hoje define lentes que entregam, em tese, teoricamente,
todas as distâncias necessárias. Aí tem os efeitos colaterais, mas qual é o objetivo? O objetivo é entregar visão nítida focalizada para todas as distâncias, sejam dois, sejam três, sejam quatro, sejam cinco focos. E essas lentes são definidas, são descritas como lentes full range. Bom, aí vem a própria EDOF, a Extended Depth of Focus, né, lentes de foco ampliado, foco estendido. Nós temos aí, acho que duas, quatro lentes, acho que mais uma, cinco lentes EDOF no mercado. As lentes híbridas, como eu falei, das misturas dos objetivos, seja bifocal mais EDOF ou trifocal mais EDOF. E ainda voltando para as origens das monofocais plus ou monofocais avançadas, nós temos também quatro lentes no mercado brasileiro. Então, lente intraocular, sejam vocês no ambulatório, seja depois na prática particular, privada do dia a dia, nós temos todas essas lentes. E aí, colocando essas lentes uma fila indiana, nós olhamos e falamos assim: nossa, meu Deus, e agora? O que que a gente vai fazer com essas lentes? Qual lente meu paciente merece usar? Não sabemos. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente. Todas essas lentes, elas podem ter uma ou mais tecnologias envolvidas, seja anéis difrativos, mistura de anéis difrativos mais características refrativas, somente refrativas, frente de onda ou outras tecnologias. E essa coluna da direita é que vai definir os efeitos desejados e os efeitos colaterais que essas lentes podem entregar. Tá? Para visualizar sobre qual é a mais prevalente, a difrativa, e nós vamos falar sobre tecnologia difrativa e a difrativa mais refrativa, só essas duas categorias compõem mais da metade das lentes, compõem a tecnologia envolvida em mais da metade das lentes disponíveis no mercado brasileiro, tá? As outras são em menor escala, tá? Outras tecnologias aleatórias, refrativas ou frentes de onda. Tá, então é uma malha muito grande e muito, às vezes, eu preciso dizer, confusa para nós também, porque nós temos as nossas preferências e nós também temos muitas dúvidas sobre como cada categoria de lente pode entregar de efeitos colaterais para os nossos pacientes. E nós não queremos isso. Só que elas existem. Só que os efeitos colaterais existem e nós temos que criar critérios para selecionar as lentes para os nossos pacientes. Por enquanto, quem quer falar alguma coisa? Tá ótimo. Dá para entender bem os conceitos, que é o principal, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me avisam ou a gente De então. novo, de novo, tá? É assim, o que vocês tiverem de comentário, não necessariamente dúvida, mas quiserem falar, por favor. Gente, isso é uma lente difrativa. A lente difrativa é composta por anéis concêntricos, esses anéis espiculados. Logicamente, isso é uma visão, é um desenho gráfico, uma visão representativa, tá? Então, sempre vai existir um centro, que não é composto por anel, é uma zona, né, de uma curvatura X para produção de visão nítida para uma distância qualquer, definida pelo mercado, definida pela indústria. E esses anéis concêntricos produzem o foco nítido para as distâncias diversas. Então, pegando esse desenho, nós podemos, esses são vídeos de domínio público, esse aqui é da página de um médico francês chamado Damien Gatinel. Uma lente, lembra lá atrás quando eu falei sobre as difrativas ou as difrativas mais refrativas? O Gatinel ele conseguiu desenhar isso aqui e apresentar para nós uma lente que contém. Se for somente difrativa, é tudo anel, como esse desenho aqui. Agora, se for difrativa mais refrativa, contém dois elementos. Um elemento difrativo, à esquerda, perdão, à direita,
essas espículas, mais um elemento monofocal ao redor. Então, uma das tecnologias diz o seguinte: a gente mistura um elemento refrativo que dá uma visão boa para longe, assim como qualquer lente monofocal, e alguns elementos difrativos nas, sei lá, 3,5, 3,2 milímetros centrais para poder gerar uma visão boa para outras distâncias. É uma forma de lidar, e essa é uma das formas mais frequentes encontradas nas lentes intraoculares. E aí o que que acontece? Esses anéis, quando faz um corte transversal, ela é definida como elemento. Isso aqui se chama quinoforme, tá? São elementos quinoformes. Quando se ajusta o espaçamento entre os anéis, o espaçamento dos anéis ou a largura dos anéis, nós estamos controlando o poder dióptrico para as outras distâncias que não a de longe, tá? E a altura de cada anel, ou a altura dos anéis, define o quanto que se divide de luz para as distâncias diversas. Então, em última análise, ajustar a largura significa dar mais ou dar menos adição, e é uma relação inversa. Quanto mais largo o anel, menor é a adição. Quanto mais apertado o anel, maior é a adição. Tá? Eu tinha um conceito completamente equivocado, que quanto maior, mais largo, mais a adição. Não, quanto mais apertadinho, maior a adição, quanto mais largo, menor a adição. E a altura? A altura, quando se controla ou quando se produz, confecciona as lentes, os anéis com determinadas alturas, se define o quanto de luz vai ser dedicada para segunda ou para uma terceira distância. E isso gera efeitos colaterais. Então, de novo, né? Quando você tem um anel com uma largura X, um exemplo aqui é de uma lente com 3,33 dioptrias de adição. E aí, quando alarga para o dobro, ela diminui pela metade, né? E é isso que a indústria faz para manipular as adições adicionais. Então, coloca um de 3,33, mete um de 1,66, aí você cria dois focos, criando assim três focos. O de longe, um de um foco com a 1,66, que é a distância intermediária, e um de 3,33 que é para perto. Só que aí tem um problema. Não é somente a adição para gerar foco nítido. A gente precisa direcionar a quantidade de luz para essas determinadas, esses focos diversos, né? Esse longe, distância intermediária. Daí vem o conceito de apodização. Apodização significa criar uma escala decrescente de alturas de anéis para que as distâncias, para que as dedicações de luz sejam diferentes para determinadas distâncias. Tá? Então, para longe, lá na frente, lá no centrão, e aí com as distâncias intermediárias e de perto, vão reduzindo a altura para dedicar menos luz. Esse é o principal causador da seguinte frase dos pacientes: quando se tem lentes, dos pacientes que têm lentes multifocais ou lentes de anéis difrativos. A frase é: doutor, eu estou ótimo, ou eu estou ótima, depois da cirurgia, eu enxergo tudo para longe, para computador e para o meu celular, só que eu preciso de muita luz para poder enxergar, para poder ler de perto ou para olhar no computador. Então eu estou colocando o brilho da tela do celular no máximo, eu estou precisando de um abajur, estou precisando de uma luminária para ver coisas de perto, por causa desse cara aqui, essa apodização. Quanto mais baixinho o anel, não importa a largura, quanto mais baixinho o anel, menor é a quantidade de luz que a lente dedica, entrega para essa distância, tá bom? Então, seja na prática privada ou seja no ambulatório, se vocês encontrarem um paciente com lentes multifocais difrativos com os anéisinhos, vocês muito provavelmente encontrarão esse comentário, independente de serem, dos pacientes serem estimulados a responder ou não. Vocês podem encontrar isso daí, tá bom? Bom, o que que acontece nessas lentes?
para reduzir a sensibilidade ao contraste, para reduzir a percepção de luz, né? Um dos conceitos, essa sigla MTF, às vezes é muito interessante, às vezes é um pouco assustador e outras vezes não é nada interessante. Mas é importante ter o conceito de MTF para poder explicar a performance das lentes intraoculares. MTF é um estudo de bancada. Não existe aparelho para medir MTF em paciente, como a gente vai usar Pentacam, vai usar biometria óptica, vai medir ah, contar células na microscopia especular. Não, MTF é um estudo de bancada. Então, todos os artigos que eventualmente vocês se depararem falando sobre MTF, eles pegam uma lente intraocular, colocam num sistema óptico, numa bancada, num laboratório e vão estudar o MTF, estudar a transferência de luz dessa lente. Tá? Então, MTF, em tradução livre, é uma função de transferência de módulo, função de transferência modular. Resumindo, é um estudo de bancada para analisar o quanto de transmissão de luz que uma lente pode oferecer, pode fornecer para esse sistema óptico e, em última análise, para o paciente. Tá? Então, deixa eu passar aqui. Suponhamos, os próximos gráficos e animações são de autoria do Wallace. Suponhamos que exista um objeto, tá, contendo 100% de contraste, 0 a 100. Tá? Do mínimo para o máximo, ele tem um contraste total. Por exemplo, este desenho aqui, preto sobre um fundo branco, tem 100% de contraste. E aí, nós vamos colocar para analisar na bancada a performance de uma lente. Colocamos uma lente na frente desse objeto e a imagem que se forma no sistema óptico desse objeto, atravessando essa lente fictícia, hipotética, produz uma imagem que não é nem tão preto e nem tão branco. Tem um contraste de começando em 10 e terminando em 90, tá? A diferença disso é de 90 para 10, 80, aí divide 80 sobre o total do contraste do objeto, chegamos a um MTF de 0,8, tá? Nenhuma lente intraocular consegue entregar um MTF de 0,8, 0,9. Todas as lentes monofocais, tóricas, multifocais, EDOF, não importa. Todas as lentes roubam para si, absorvem uma parte da energia luminosa que é apresentada pelo meio externo, tá? Então, tudo bem o conceito de MTF? Diante disso, isso aqui é tudo dado de algum estudo que eu não mencionei, mas preciso dizer, diante disso, nós temos aqui lentes esféricas, Tecnisa é uma lente asférica, não importa a tecnologia envolvida. Vocês vejam que a escala vai de 0, vai até 0,6, não chega a 0,6. Nós estamos falando de lente 0. No gráfico anterior de 0,8, um exemplo fictício, hipotético. Então, todas essas lentes diminuem, diminuem, eu digo, transferem menos luz do que é apresentada. E, incrivelmente, as lentes, a primeira e a segunda são duas lentes monofocais. Todas as outras são lentes multifocais com algum grau de divisão de luz, aqueles anéis difrativos, com a apodização, com a altura, com a largura dos anéis. Então, a partir do Tecnis M-IOL, que é Multifocal IOL, Restore, Zeiss trifocal, Fine Vision trifocal, a Oculentes eu não conheço, todas essas lentes são multifocais. E olha só a diferença entre as duas monofocais MTF para todas as outras multifocais. Então a gente conclui o quê? Que o MTF, estudos de bancada de lentes multifocais, são muito menores do que uma lente monofocal. Mas aí tem outro detalhe. Nós precisamos saber quando uma pupila, simulação de uma pupila de 13 milímetros num ambiente fotópico, muda para uma pupila de 5 milímetros no ambiente mesópico escotópico. O que que acontece?
O MTF, na medida em que a pupila abre, ou é um diafragma no estudo de bancada, quando se abre a pupila ou abre o diafragma, o MTF piora mais ainda. Então, esse gráfico é de piora, é de loss, é de perda de MTF. Então, vocês vejam que as lentes monofocais, a própria lente esférica monofocal, quando abre a pupila de 3 para 5, ou seja, quase não é 100%, não é 100% de aumento, de 3 para 5, ela cai em mais de 55% o seu MTF. Tá? E as lentes multifocais seguem esse mesmo caminho, ou seja, quando se abre a pupila, agora transferindo para uma condição clínica, no ambiente de muita luz para pouca luz, o MTF, que já era baixo nas lentes multifocais, elas caem mais ainda. E isso gera efeitos colaterais. Isso gera queixas dos pacientes. E transferindo isso para um ambiente clínico, isso precisa ser falado no pré-operatório dos pacientes. Tá? Precisa ser abordado isso para que a pessoa saiba que não é uma troca de pneu, que vai sair com os quatro pneus trocados, balanceados e pronto para rodar. Existem alguns efeitos colaterais que os pacientes merecem saber, tá bom? E aí, diante da questão das lentes difrativas, com anéis apodizados ou não, olhem lá embaixo, na última fileira horizontal, onde tem a tal da perda da energia. Todas essas três lentes são lentes trifocais, tá? Elas perdem, no mínimo, 11% de energia. Elas pegam para si, elas roubam para si, absorvem, no mínimo, 11, 12, 14,3, 14% de luz para para a própria lente e transferem os seus 86, os seus 88, 89% de luz, tá? Então, essa luz que vocês estão aí no ambulatório, que vocês percebem a intensidade de luz, um paciente que tem qualquer tipo de lente trifocal, ela observa no mínimo 10% a mais, a menos de luz que vocês observam, tá? Novamente, isso daí que é para ilustrar os quatro exemplos que eu dei, tá? E aí, na clínica, isso é o que se apresenta. Logicamente, existem aparelhos para medir sensibilidade ao contraste. Agora, isso aqui é clínico. Existem aparelhos para medir sensibilidade ao contraste, que é o elemento clínico correspondente ao MTF, tá? Vocês vejam que na coluna na coluna, no exemplo da direita, na imagem à direita, nós temos duas comparações. São duas lentes difrativas. A Symphony é uma EDOF com anéis difrativos e a Atelisa trifocal, que também é outra lente. Então vocês vejam que é, existem características diferentes nas duas lentes no que se refere à largura do anel e à altura do anel. Tá? Então, pegando duas lentes difrativas, em condições fotópicas, tudo é maravilhoso dentro desse universo de lentes multifocais com anéis difrativos. Tá? Quando se muda para um ambiente fotópico para mesópico, que é a simulação, que é a representação daquela abertura de 3 para 5 milímetros, a lente vermelha, a Telisa Tri, já cai a sensibilidade ao contraste. Tá? Então, o ambiente mesópico é um grande desafio para o paciente, porque ele precisa reaprender a enxergar nesse ambiente. E o que é ambiente mesópico? Ambiente mesópico o cara está na rua, dirigindo, entra na garagem de casa. O cara está dirigindo de dia e entra na garagem. O cara está na rua, entra num túnel. O cara chega no cinema, o filme já começou, ele tem que pegar, entrar e se orientar no espaço para poder achar o seu assento. Então, essas são as situações em que as pessoas podem se queixar, tá bom? Tudo bem? Podemos passar? Olha só. Isso é MTF e sensibilidade ao contraste. Um outro efeito colateral de visão de halos. Eu coloquei halos, porque é realmente essa observação que os pacientes têm. Novamente, anéis difrativos
provocando, promovendo visão boa e provocando os efeitos colaterais. Essas são são três imagens reais de lentes difrativas. Elas podem ser trifocais, bifocais ou EDOF, elas possuem lentes difrativas, possuem anéis difrativos. Também animação do Wallace. Então, o que que acontece com um sistema óptico com um foco único? A luz passa pela lente, produz o sistema óptico e produz uma imagem nítida que é essa estrela. Aí, numa outra situação, existem dois focos. Agora estamos falando sobre uma lente bifocal. Existe a luz dedicada lá para o fundo, que é para longe, e existe a luz dedicada, através desses anéis difrativos, um outro foco para perto. O que que acontece? Vamos imaginar como é que essa pessoa enxerga para os dois focos. Ela vai enxergar a estrela vermelha de longe com a decomposição, a produção, decomposição não, com a produção de um halo derivado do foco para perto, tá bom? Então, olha lá. Longe com o halo para perto, longe com o halo do de perto e perto com o halo do de longe. Só que é um halo. Vai ter halo tanto para longe quanto para perto. Vamos criar mais um foco? Distância intermediária. Então vamos lá. Toda vez que eu falo sobre isso, eu preciso parar para pensar para não falar bobagem. Então, olha só. Visão intermediária. O de longe vai ganhar mais um halo da visão intermediária. O de perto vai ganhar um halo também da visão intermediária. O da visão intermediária vai ganhar um halo do de perto. O de perto. E vai ganhar um halozinho do de longe. Não tem como fugir disso, tá? Os olhos enxergam com as visões, com as distâncias e os focos dedicados para cada distância com os halos por causa da produção de focos para outras distâncias. Então, ele herda para qualquer distância. O de longe vai ganhar dos outros dois, o de perto vai ganhar dos outros dois, os de distâncias intermediárias vai ganhar dos outros dois. Tá? Esse é o grande desafio da indústria, que é de produzir uma lente, criar uma tecnologia que, ao mesmo tempo, forneça uma visão nítida e que reduza esses efeitos, chamados efeitos de disfotopsia. Tá? E aí vem o que eu quero mostrar para vocês, que são os diferentes tipos, pela descrição dos pacientes, os diferentes tipos de disfotopsias positivas. É um conceito, não é? Existe o positivo e o negativo como contraposição, tá? E isso se chama disfotopsias positivas. Podem ser chamadas de halos, como eu mostrei agora. O glare e o starburst, os dois da ponta, são elementos, é o mesmo elemento descrito de formas diferentes. Um tem espículas de luz radiais e outro é um borrão em volta do foco luminoso que o olho ou que o paciente percebe. Tá? O exemplo típico de glare ou de starburst é a miopia, é a produção da monovisão. Quando se tem uma monovisão, quando o olho é míope, é só pegar, quem for míope aí, como é que vocês enxergam à noite a lanterna do carro que está na sua frente? Você vê com glare, vê com starbursts. Essa é a produção da monovisão. O olho com monovisão, ou olho míope, enxerga, pode enxergar bem para perto, por ser míope, mas para longe existe a disfotopsia positiva descrita como glare ou como starburst. E o starburst, ele pode diminuir com o tempo de acordo com a neuroadaptação. Mas isso é um incômodo e isso é uma observação dos pacientes, tá? Já o halo, ela, na maioria das vezes, é produzida justamente pelo fato das lentes serem produzidas por anéis difrativos. Tá? Lembra daquele slide que eu falei sobre a largura referente à adição
e a altura referente à distribuição de luz, né? Então, numa lente multifocal, por assim dizer, ou uma lente full range com anéis difrativos, nesse gráfico, a porção horizontal se refere, lembra, horizontal é largura, a largura é adição. Então, a quantidade de adição, inversamente proporcional, né? Quanto mais largo, menor é a adição. Então, a parte horizontal define o tamanho do halo e a parte vertical define o brilho do halo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos diminuir tudo, vamos diminuir o tamanho do halo e vamos diminuir também o brilho do halo, para que o paciente sinta menos efeitos colaterais e menos efeitos disfotópicos. Ok, beleza, vamos fazer isso, vamos diminuir. Só que ao diminuir o halo, o objetivo, agora pensando em redução dos efeitos colaterais, se a gente vai reduzir o halo, a gente vai reduzir tudo, reduzir a adição, reduzir a distribuição de luz. Então, é um cobertor muito curto. Ou você reduz halo, ou você melhora a visão de distâncias intermediárias e de perto. Tá bom? Depois eu compartilho com vocês, mas esse código QR mostra exatamente tudo que eu acabei de falar, tudo que eu acabei de falar, tudo que eu falei sobre halos e glare, tá? Esses slides em fundo azul, aqui, aqui, aqui e aqui. Isso aqui eu retirei desse artigo desse cara chamado Daniel Chang, e que ele escreveu para essa revista eletrônica chamada Millennium Eye. Tá? Então, esse código QR leva a exatamente o que eu acabei de falar. Eu estou dando referência para o autor. Tô fazendo referência ao autor, tá bom? Isso aqui é disfotopsia positiva. Depois eu passo para você, tá, Iguchi? Aí se vocês quiserem ver o código. É conceitual, então é atemporal. Só que é de julho a agosto de 2016. E continua sendo muito atual, tá bom? Então falamos sobre MTF, o contraste. Depois falamos sobre halos, disfotopsias positivas, né? E agora, posso continuar? Estamos já passamos da metade, tá? Tem mais uns 45 slides. Brincadeira. Assim como existe a disfotopsia positiva, existe a disfotopsia negativa. Disfotopsia negativa é o que os pacientes relatam de que eles estão enxergando a borda da lente intraocular. E a disfotopsia negativa não é característica das lentes multifocais. Desde que lente intraocular é lente intraocular, pode existir disfotopsia negativa. E existem artigos publicados sobre disfotopsia negativa e todos os artigos que eu não li na totalidade, mas que eu tive acesso, são absolutamente intragáveis, indigesto de ler, porque é muito conceito físico. E aí eu vou mostrar para vocês o que que se explica. Isso aqui é um artigo, deixa eu ver. Isso aqui é um outro artigo, isso aqui é um terceiro. Então, tudo se refere a um fenômeno de refração. Então, existem três ou quatro elementos importantes nessa história: a curvatura da córnea, o tamanho da pupila e a posição da lente. A combinação desses três elementos faz com que a luz, principalmente a luz periférica, entre refratando pela periferia da córnea, batendo na borda da pupila, seja de 2,5 aqui no desenho, 2,5 ou de 5 milímetros, e atinja a região periférica da lente intraocular, projetando uma imagem na retina periférica. E aí o paciente fala assim, eu tô vendo uma borda aqui, ó. Eu vejo a lente, vejo tremer a lente aqui. A descrição é essa mesmo, tá? Então, quatro conceitos ou quatro possibilidades. A luz que entra paracentral no exemplo A, paracentral e bate na borda da lente e aí faz um movimento de refração e bate na periferia da córnea, na periferia da retina. Ou por mecanismos de reflexão interna, então a lente entra no exemplo B e C,
B, C e D, eles entram na região central da lente intraocular, podem bater na mácula, aí da mácula reflete para a face anterior da lente e bate no outro lugar na retina periférica. Tá? Eu não sei dizer qual realmente funciona, qual realmente está funcionando. Eu sei que, se a depender do grau de observação, e o grau de detalhismo do paciente, isso pode se transformar numa queixa recorrente desse paciente ou desses pacientes. Tá bom? Isso existe. Isso não é de lentes de alta tecnologia. Lente intraocular de quaisquer categorias, desde que sejam lentes intraoculares, elas podem produzir isso. Tá? Bom. Sensibilidade ao contraste e MTF, halos e desfotopsia negativa. Juro que tá acabando, hein? Vocês têm ambulatório agora, né? É o seguinte: curva de defocos. Quem já ouviu falar em curva de defocos sabe a complexidade que é. Quem nunca ouviu vai saber como é complexo. Curva de defocos é um estudo realizado somente para lentes não monofocais. Não monofocais. Porque a curva de defocos de uma lente monofocal é só essa. Visão boa de 20/20 e só vai caindo na medida em que vai se estudando as visões para outras distâncias aquém do 20/20. Quanto mais se aproxima, pior é a visão. Tá? Essa é uma lente monofocal. O objetivo da indústria é de produzir lentes que mantenham visão boa o máximo possível até perto, 40, 35 centímetros. Então, qual é a performance? Isso aqui é um gráfico que eu fiz sem escala e sem mencionar a marca da lente, e sim as categorias da lente. Então, a gente tem uma lente monofocal em vermelho, aí essa lente em azul, ela tem no cruzamento do X e do Y é sempre o infinito, tá? E também na ordenada é o 20/20. Então, boa visão para longe, cai, 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 na medida em que aproxima, cai e melhora de novo a 35 centímetros. Essa é uma lente bifocal. Dois focos, duas corcovas de camelo. A desenvolvimento tecnológico leva à produção de uma terceira categoria de lente, que é uma lente trifocal. Lógico, isso aqui é um exagero, mas para mostrar que não é uma terceira corcova no meio, e sim uma sustentação de visão do verde em comparação com o azul. É melhor se traçarmos uma reta para ver a acuidade visual, digamos que a trifocal a 75 a 80 centímetros, a trifocal gera 20/25, só que a bifocal dá 20/40, 20/60 de visão, né? 20/40 de visão. Então, são as contraposições. E aí vem um terceiro elemento, preto, que não é nada desses dois que eu estou falando. É uma lente que parece com uma monofocal, só que ela vai se sustentando. Tá? Essa é uma lente de foco estendido, chama-se EDOF, que é aquela lente que eu falei no começo. Tá? Essas são as quatro categorias, as três categorias de lentes de alta tecnologia existentes no mercado. E cada lente vai provar para a outra lente que ela é melhor. Ou elas ficam se fagocitando e se degladiando para mostrar que é melhor. Tá? E aí, recentemente, ah, isso tem pouco tempo, lançaram uma lente muito parecida com uma monofocal, não é uma lente bifocal, nem trifocal e nem EDOF, chamadas monofocais avançadas ou monofocais plus. É um plus, é uma monofocal quase paralela ao monofocal e que entrega um pouquinho mais de visão, mas não chega a ser EDOF e muito menos uma trifocal ou uma bifocal. Tá bom? Então essas são as performances visuais de lentes intraoculares de alta tecnologia. Bom, isso daqui é possível de ser manipulado. Então, eu tô trazendo de novo aqui esse traçado que é ou uma EDOF ou uma monofocal avançada, a depender da marca, a depender de como se vê. Então, isso aqui é uma visão simplificada de uma curva de defoco.
Se existir um erro biométrico ou se existir uma programação intencional de monovisão, o que que pode acontecer? Então, vocês vejam, a parte do 2020, 2040 está achurado em verde, é uma área em verde, e nessa situação, nós estamos considerando que tem uma excelente visão para longe, no infinito, e vai decaindo um pouquinho, mas mesmo assim não piora mais do que 20, 40 até 40 centímetros. Quando se existe um erro biométrico com uma variação para a direita, ou seja, para a miopia, tá? Melhora muito para perto, né? Melhora muito para perto, porque aí cobre uma área verde à direita da emetropia, à direita do infinito, que é distâncias intermediárias ou perto. Ah, pode piorar um pouco para longe, mas essa busca do 20/20 para longe é uma busca incessante. A gente quer que tenha 20/20. Só que isso aqui representa, esse traçado representa um cobertor curto. Se existir um erro biométrico para miopia ou se existir uma programação para monovisão, vai piorar um pouquinho para longe e melhora bem para perto. Agora, ninguém faz monovisão para a esquerda, né? Para hipermetropia. Daí é um erro biométrico mesmo, ou uma variação biométrica que não se encontrava. Piora para perto e para longe. Não muda muito. Onde eu quero chegar? As lentes EDOF ou as lentes monofocais avançadas ou EDOF, elas podem ser manipuladas intencionalmente ou não na direção da miopia, que é isso aqui, para que se melhore a visão de perto. E vocês vão ouvir, ou já ouvem, monovisão, eu quero calcular para menos meio, calcular para menos 0,75. Menos meio de ametropia residual significa menos meio, né? Um sobre menos meio correspondente a uma certa distância para perto. 0,75, 1 sobre 0,75 tem um foco para perto, ou foco para distâncias intermediárias. Tá bom? Deixa eu pensar aqui. Ficou confuso isso aqui ou não? Tá aqui. Bom, último conceito aqui, aberração cromática. Tá? Aberração cromática é isso daqui. Vocês pegam uma imagem, olham para uma imagem e falam assim: tô vendo o Cristo ali, só que a borda não tá muito legal, não. A borda, o contorno da imagem não tá muito legal. E aí pega outra imagem e a gente vê essa decomposição da luz principalmente no contorno da imagem. Isso aqui é uma aberração cromática, é a decomposição da luz. O que que acontece no olho humano, né? Ou numa lente sem correção de aberração cromática. Então lembrem da sequência: azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho. Dentro do sistema óptico que é o olho, existe uma decomposição da luz branca para esse azul, verde e vermelho, e os comprimentos de onda chegando em locais diferentes nessa linha, nesse trajeto linear da luz, tá? Então, se a lente não houver uma correção de aberração cromática, esses três componentes podem gerar essa visão aqui, ó, tá? Então, eles dividem a luz, tá? Uma lente com correção de aberração cromática tende a aproximar esses comprimentos de onda, fazendo com que a borda, o contorno da imagem fique mais nítida, tá? Então, o olho humano, lembra, azul, verde, vermelho. Azul, verde, vermelho, e imagina que o verde seja batendo na retina. Então, fica um antes da retina mais míope e outro depois da retina virtualmente mais hipermétrope. Perdão, é um mais míope e outro hipermétrope. Bom, ali o refrativo, uma lente intraocular que não contém a correção de aberração cromática mantém o mesmo padrão. Mas uma lente que corrige a aberração cromática inverte a entrega desses comprimentos de onda. Faz com que, lembra, azul, verde, vermelho, azul, verde, vermelho. Agora virou vermelho, azul, vermelho, verde, azul. Fazendo com que anulem aquela decomposição e melhorando a qualidade de visão. Teoricamente. Na verdade, isso existe, mas é dificílimo de medir, tá? Medir a aberração cromática é difícil, é mais
complicado, e eu não sei se existe algum aparelho que meça isso, comparado com aberrações esféricas e aberrações de alta ordem. Bom, estamos terminando. Lembra dos primeiros slides onde eu mostrei que o universo das lentes intraoculares de alta tecnologia estão subdivididas e estão explicadas, estão mostradas aqui. O que é mais recente? Mais recente são esses dois elementos aqui. Monofocal. Eu falo do monofocal plus, depois eu falo monofocal avançada, mas é a mesma coisa, tá? Então, monofocais plus ou avançadas são essas quatro lentes do mercado brasileiro. E a EDOF não difrativa são essas duas lentes do mercado. Se bem que eu acho que a Galaxy, Higuchi, é difrativa. Eu devo ter cometido um engano ali, tá? Eu acho que a Galaxy ela tem aquela tecnologia como é que chama? Em espiral. Eu acho que ela é Talvez difrativa. A Vivid talvez seja não difrativa. Pois é. Ninguém sabe muito bem como é Você aquele tem Epsilon. razão. A Vivit é uma refrativa, é uma não difrativa. Eu olho a Vivit sem julgamentos, eu olho a Vivit como um anel. Aí eu acabei eliminando. Então, talvez para uma próxima apresentação, eu remova a Galaxy, coloque a Galaxy nas difrativas. É que quando eu falo difrativa, eu sempre penso na difrativa concêntrica, sabe? Com centro definido e difrativa, difrativa, difrativa. A Galaxy foge completamente, ela é uma difrativa descentrada, né? Em espiral, que vai em espiral. Então eu removo essa Galaxy e coloco a Vivid também. Tá? E são essas duas lentes, né? A tecnologia, a Mono Plus e a não difrativa. E aí cai exatamente eu removi a bifocal e a trifocal para não contaminar a imagem, mas o que nós temos hoje em dia é isso, do mais recente. Não exatamente mais moderno, mas mais recente. Essas lentes, a EDOF não difrativa e a monofocal plus, elas são absolutamente iguais a uma lente monofocal no desenho. Vocês não veem anel nenhum. É uma lente. Só que elas conseguem entregar. É um desafio atual para nós sabermos o que essas lentes podem entregar de efeitos desejados, que é isso daqui, que é uma visão sustentável que pode melhorar a vida do paciente, e ao mesmo tempo quais são os efeitos colaterais. E a gente realmente, em algumas situações, a gente fica procurando pelo em casca de ovo para provar que tem um pelo na casca de ovo. Algumas pessoas conseguem encontrar, outras não conseguem encontrar porque não existe pelo na casca do ovo. E a gente fica num debate constante sobre os efeitos adversos versus os efeitos desejados. E aquela manipulação que eu mostrei da curva de defoco que vai deslocando para a direita em sentido à miopia ou para a esquerda em sentido à hipermetropia, nesse momento atual de desenvolvimento e de existência das lentes EDOF sem não difrativa e das monofocais plus, a gente fica sempre tentando manipular para chegar a uma visão boa para os nossos pacientes. Esse foi o último slide, gente. Então, eu estourei aqui um pouco de tempo. Foi o último slide. Tá bom? Obrigado, pessoal. Agora são vocês que vão falar. Eu tô com a garganta seca já. Eu tenho teatro. Tá, então vamos lá. A doutora Laura quer fazer uma pergunta. Olá, vamos iniciar agora sim. Eu tenho uma dúvida, porque a gente estava conversando, né, em relação aos glares e em relação à divisão da luz, conforme a altura do nosso, relacionado à altura, né? Para Uhum, diminuição, então, do glare, a gente diminui a altura. Mas automaticamente a gente vai estar diminuindo a entrada de luz para aquela visão intermediária e para perto. exatamente. Na prática do cotidiano de vocês, dos pacientes de vocês, o que que a gente pesa mais? O que que o paciente traz mais de queixa? É o glare ou a divisão luminosa? Porque eu trago isso porque eu tenho dentro de casa um exemplo que eu falei até para o professor. Minha mãe colocou uma lente trifocal e ela lê muito, e ela tá bem incomodada, e ela dirige muito também, então ela não tá feliz, assim, com o resultado total, principalmente para leitura, mas aí ela adapta uma outra fonte luminosa, então em relação a isso, ok. Mas ela reclama também, principalmente para dirigir noturno, assim. Quanto tempo ela, Então, eu não... Hã? quanto tempo ela tem de cirurgia?
Vai fazer um ano. Um ano, né? É, Essa é um excelente questionamento. A resposta, eu te digo que nós nunca saberemos antes de operar um paciente. Sabe por quê, Laura? Laura, né? isso. Um paciente com catarata, por mais que nós expliquemos para ele, barra ela, sobre os efeitos fóticos, nós nunca saberemos se esse paciente vai se queixar ou não vai se queixar. O fato é que ele terá. Ele barra ela terá os efeitos fóticos, a gente não sabe o quanto que isso pode representar de incômodo, como é o caso da sua mãe. Ela lê muito, eu anotei algumas coisas, ela lê muito e dirige muito. Uma pessoa que é uma leitora, uma pessoa leitora, devoradora de livros, genericamente falando, se orienta bastante, a gente orienta bastante sobre a necessidade de luz, mas talvez o dirigir muito os efeitos fóticos derivados das lentes multifocais, o full range, sejam mais incômodos do que precisar de mais luz, tá? O que fazer nessa situação? Quando você falou, eu perguntei para você quanto tempo faz que ela operou, você falou um ano, Laura. Eu imaginava que ela já estivesse mais adaptada do que você me conta, tá? Aí o que aconteceu é que ela acabou, tipo, minha mãe, ela era uma boa motorista, ela bateu o carro Ela dentro de bateu o carro. casa, assim. Ela entrou na garagem e bateu o carro. E, Por tipo, quê? a gente se assustou, assim, porque ela nunca batia, nunca fazia nada. Porque os efeitos colaterais, elas entraram em conflito com os efeitos desejados, sabe? Uhum. Às vezes as pessoas acabam se adaptando, perdão, muitas vezes as pessoas se adaptam, continuam tendo isso, mas o cérebro suprime e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o tamanho do glare e o tamanho do halo, tá? E às vezes elas mantêm essa visão de disfotopsias positivas, mesmo com anos de cirurgia. Eu diria o seguinte: não examinei sua mãe, não conheço sua mãe, mas diante de um certo nível e estágio de incômodo, tá? A depender do quanto ela está incomodada e dependendo da motivação, é, dois caminhos possíveis, Laura. Um é a senhora mantém sob cuidado, mantém os cuidados das suas atividades. Isso ela está se sentindo muito tolhida de fazer, porque ela fica muito insegura. E a outra coisa, outro caminho completamente oposto, e isso não é uma orientação, e sim um pensamento, é de mudar a categoria da lente. Não, e Literalmente, eu nem trago tanto pela minha mãe, eu trago pela escolha mesmo, sabe? De orientar para exatamente. o paciente uma diminuição do glare ou uma diminuição da luminosidade, enfim, na hora da escolha mesmo, assim. É, Aí, Laura, você vai ter que lançar a mão da disponibilidade ou da existência das lentes. Por quê? Vamos pegar uma lente chamada Symfony. Estamos só conversando aqui, não é exatamente uma indicação cirúrgica. Uma lente chamada Symfony, que é uma lente de foco estendido, uma EDOF, com anéis. Menos anéis, tem menos anéis difrativos e com os anéis mais baixinhos. Ou seja, entrega menos leitura, menos visão para perto, mas tem menos efeitos fóticos. Por outro lado, temos uma lente trifocal com muitos anéis, eu não sei quantos anéis tem, muitos anéis. Quantos anéis Higuchi? Eu não sei. Uma lente, uma Panoptix, uma Telisa. Muitos anéis, que entrega boa visão para longe, para distância intermediária e boa para perto, com até sobreposição da confecção dos anéis para adições diferentes. Mas em decorrência da presença desses anéis, apresentarem mais ou mais efeitos fóticos. Existe uma questão da confecção e os aspectos físicos dos anéis, e existe também
o quanto o paciente vai se adaptar ou não. Eu posso dizer, não dá para saber. Nós não vamos saber de antemão, adoraríamos ter um exame que mostre para nós. A senhora vai reclamar, a senhora não vai reclamar, sabe? Ela é operada, a sua mãe, voltando para sua mãe, ela é operada dos dois olhos com lentes Uhum. trifocais? Sim. É pior ainda, porque uma pessoa que tem uma lente trifocal implantada com catarata no outro olho ou com lente monofocal no outro olho, existe um conflito de adaptação do cérebro. Então, o córtex, ele ora quer ter dominância na lente, no olho com a lente trifocal, ou ora ela quer ter, o cérebro quer ter dominância para visão no olho fásico com catarata ou com a lente monofocal. Agora, quando os dois estão, se os dois olhos têm a mesma tecnologia e os dois olhos possuem os efeitos fóticos, aí é um grande problema de qualidade de visão. Eu acho que, né, pensando, obviamente, genericamente, uma das possibilidades novamente, de mudança de categoria de lente. Para os pacientes que ainda aparecerão na sua mão para fazer cirurgias de catarata, é, obviamente, isso precisa, você precisa, nós todos precisamos considerar os aspectos psicossociais desse paciente. Quais são as atividades primordiais, quais são as atividades mais frequentes, para que a gente, isso tudo que nós falamos, consiga encaixar ou ser afastado dentro da vida do paciente. Entendeu? Falei, não expliquei nada, né? Não, entendi. Sim. Eu tô pensando sobre essa questão e realmente incomoda, sabe? Muito bem. Agradecer novamente. Eu acho assim, quando a pessoa tem muito conhecimento, se torna mais fácil ela passar esse conhecimento para os outros. Ou seja, né, o Dr. Liang deu uma aula excelente, vários conceitos difíceis que eu passei durante várias décadas, algumas, né, uma década pelo menos da minha vida tentando entender. Comecei a entender quando eu vi uma aula do Gatinel, que é a Ah, muito pessoa que, né, inventou lente difrativa, né, teve uma história que ele teve conceito, tentou vender ideia, não conseguiu, aí a ideia era tão boa que acabou sendo comprada por grandes empresas e hoje a maioria são difrativas. Talvez a ideia de lente refrativa esteja voltando como ondas, talvez em parte como a Pierce, mas ou misturando com difrativa, mas certamente as pessoas que têm muito conhecimento passam mais fácil. Então, o Dr. Liang conseguiu fazer isso hoje. Eu acho que nós, de maior ou menor grau, temos obrigação de tudo que ele falou aqui, de entender, né? Embora eu mesmo não, né, não entenda, mas a gente deveria, porque quando você está diante do seu paciente, uma das formas de você errar menos é se você conhecer a tecnologia. E aí vai o seu feeling de conversando no olho do paciente, tentar entender o perfil psicológico dele, a necessidade. Os piores pacientes são aqueles pacientes que são de cristalino transparente ou com a visão boa, porque a gente fala sobre a aberração visual, qualidade de visão, fenômenos fotóticos, ou fóticos, melhor dizendo, só que o paciente que tem catarata é muito pior do que isso, desorganizado. Então, uma coisa é você fazer, colocar uma lente assim, o paciente já não tem contraste porque ele tem catarata. E outra é o paciente que tem cristalino. Então, eu acho que a ideia das EDOFs sendo resgatadas, porque tem menos efeito colateral sendo não difrativas, né, sendo, né, agora talvez a Pierce, mas a ideia da EDOF é muito boa porque você tem menos efeitos colaterais e os efeitos colaterais eles são de uma certa forma você consegue resolver com óculos. Se você fizer uma monovisão, uma monovisão modificada com EDOF, na pior das hipóteses, né, eu não consigo ler, tal, não sei o quê. Botou óculos, resolveu. Não vai ficar te incomodando com aquela história assim, eu vejo halo, eu vejo glare, tal. Isso não vai acontecer, né? Outra coisa, o paciente, talvez a mãe da doutora Lara, tem que ser pensado, a primeira coisa nesses pacientes com queixa é a refração e a superfície ocular. Porque muitas vezes o paciente que tem um alívio trifocal, e eu sei como, né, como cirurgião a gente tem uma tendência a negar, mas o paciente tem mais meio com menos 0,75, ou o paciente tem pior do que isso, só componente esférico positivo, e vai ficar ruim.
Então, às vezes, você não quer reoperar, não quer fazer um ASIC, não quer dar um óculos para sua mãe tentar ver se ela dirige um pouquinho melhor à noite, se ela ficar com refração residual, manda um Sim. óculos, só um óculos com antirreflexo e tal, pode ajudar. Então, antes de pensar no explante, sempre tentar ver a superfície ocular e a refração, pode ajudar. Aquele conceito de versão cromática, a gente usa isso no dia a dia no teste verde-vermelho. Quando você vai fazer uma refração mais detalhada, o paciente tem conhecimento e ele é, né, mais esclarecido, coloca ali o teste verde-vermelho no seu greens, e isso vai te ajudar a entender o que que é o verde-vermelho, né, o comprimento de onda. Então, eu acho que é mais ou menos algumas pinceladas, mas isso aí, tudo que o Dr. Leandro falou, durante muitas décadas eu tento estudar, mas foi ótimo. Para mim foi muito, muito boa aula, ainda bem que ela pode ficar gravada aí, a gente pode rever quando quiser. A gente está sempre. É interessante isso, né? Você falou assim, estamos estudando há décadas e vamos continuar estudando por décadas. A Laura e os outros que estão aí também vão estudar junto com a gente, porque toda vez que existe alguma tecnologia nova saindo, a gente tem que resetar o que a gente. Resetar, a gente não deleta o que a gente sabe, mas a gente tem que reconstruir do zero todos os nossos, as nossas convicções, sabe? A PureSee, que é uma EDOF sem anel, e a própria iHense, que é uma monofocal avançada, vieram para desconstruir vários dos nossos conceitos prévios que nós adquirimos. Então, tudo que a gente sabia sobre é, anéis difrativos, divisão de luz, etc, etc, aí vieram dois elementos que não têm nenhum perfil disso que a gente acabou de falar. E aí, o que a gente faz? A gente não sabe, a gente acabou ficando com os conceitos muito enraizados, e aí de repente veio algo para desconstruir isso e recriar um universo novo. A verdade é que a gente não sabe. A gente fica, e aí, você implantou a lente X, você implantou a lente Y, como é que tá? Também existe um baita de um viés de seleção e viés de considerações que, né, a gente não, nós estamos reaprendendo a caminhar nesse universo de lentes, de alta tecnologia, né? Mas legal, legal. Eu agradeço imensamente. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, cara, tô sempre aí, cara. Sexta-feira de manhã às 7 horas é um horário muito bom. E agora o Zoom, enfim, esses meios de reuniões online vieram bem a calhar porque a gente consegue fazer de qualquer lugar, né? Muito obrigado, Aline. Obrigado novamente, um grande Obrigado. abraço e obrigado por terem assistido todos os nossos colegas residentes aqui. Tá? Um Valeu, abração. obrigado. Tá? Bom trabalho para vocês. Tchau. Boa sexta-feira. Você Tchau, também, tchau. muito obrigado. Tchau. Valeu, tchau.